E o título da mensagem é Recarregando seu Espírito na Energia do Céu. Recarregando seu Espírito na Energia do Céu. Deixa eu falar algo para vocês nesse sentido. Você sabia que muitas coisas do dia a dia na Bíblia nos esgotam, nos deixam esgotados? São tantas responsabilidades, vou baixar um pouco. São tantas coisas. Aleluia. Tantos compromissos e, sabe, com o trabalho, com a família, com o dia a dia, de um modo geral, e além das notícias negativas que vêm e vêm sugar as nossas forças. Então, no dia a dia, por si só, nós já ficamos esgotados. Isso acontece com todos nós. As responsabilidades e tudo que nos serve. E nós precisamos diariamente ser recarregados. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós vivemos numa geração onde é difícil uma pessoa não ter um celular, não é verdade? Sim ou não? É difícil alguém não ter um celular. Então é fácil eu usar o celular como exemplo. Quem coloca o celular para carregar todos os dias? Levanta a mão para eu ver. Todos os dias. Você coloca ele para carregar todos os dias, porque senão ele não vai funcionar no dia que você precisar, no dia seguinte. Normalmente a gente põe para carregar à noite, sim ou não? Alguns carregam 2 vezes, põe para carregar 2 vezes, né? Sabia que você ia estar risado? Ele é do da Samsung, né? Então ele está mandando recado para nós nos iPhones. Então algumas pessoas põem para carregar o celular 2 dias. Agora veja uma coisa interessante. O seu celular, ele tem, depende de qual é o seu celular, ele é muito potente, muito inteligente, cheio de aplicativos extraordinários. Tem os aplicativos dos bancos também, enfim. O seu celular, ele tem várias coisas, várias funções. E está lá, dentro. Mas, se você esquecer de carregar hoje, quando você pegar ele amanhã de manhã, os aplicativos não vão funcionar. Tudo aqueles aparatos que tem no seu celular não vai funcionar. Não vai. Mas eu tenho um celular bom, pastor, mas sem bateria ele não vai funcionar. Ele precisa ser carregado. Ele é um carro. Você, não importa a potência do motor do seu carro, não importa se ele está com o tanque cheio de gasolina, não importa se ele é bom. Se ele não estiver carregado a bateria, o que vai acontecer? Ele vai te deixar aonde? Na mão. Sim ou não? A mesma coisa acontece conosco. Sabe, você é um potencial, tem potenciais extraordinários, tem dons, tem talentos, tem desejo de servir a Deus e agradar a Deus e tocar esse mundo para Deus. Mas se a sua energia espiritual não estiver sendo reabastecida, carregada diariamente, sabe, e não são só essas coisas naturais que nos deixa esgotados, exaustos. Eu vou dar um exemplo que eu vivi ontem. Sabe, ontem eu tenho orado e orado muito. E ontem eu orei bastante e fui lá no presídio feminino ministrar lá. Eu fui pregar para as meninas lá. E a minha esposa foi comigo e eu estava ministrando para elas debaixo de uma unção tangível.
Sabe, eu sentia a unção, o poder de Deus ali. E depois da ministração eu comecei a orar por elas lá. E 4 delas foram batizadas no Espírito Santo. 2 foram curadas instantaneamente. Uma que estava durona lá se reconciliou com Jesus. E outras que fazia tempo que não oravam em línguas começaram a falar em línguas. E eu orei para uma senhora, ela caiu. E eu percebi que tinha demônio. Eu disse: vai embora. E ela ficou livre. E tudo aquilo aconteceu. E depois elas formaram uma fila. E elas não se contentam com aquilo. E elas querem mais. E está tudo bem, elas querem mais. Nós estamos lá para isso. O pastor ora por isso, ora por mim, põe a mão, ora para aquilo, aquilo outro. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. E depois, quando terminou, 2 horas depois de tudo aquilo, eu estava no carro. Sabe quando você está desanimado no carro? Sabe quando você está murcho no carro? Sabe, tipo, parece, meu Deus, eu estava agora mesmo, acho que uma forte unção, ministrando, e agora eu estou esgotado. Onde foi parar minhas forças? Lá dentro. Descarregou a bateria. E eu estava assim, dirigindo, minha esposa do lado, e com fome também, né? E eu estava meio desanimado agora. Desanimado. E eu pensei, o negócio é sério, né? Suga mesmo. Então, as coisas nos sugam, nos esgotam, e nós precisamos recarregar as nossas baterias. Então eu quero ministrar nesse sentido para você, mostrar algumas coisas e mostrar para você o que você tem que fazer todos os dias e a maioria não faz. E a maioria faz muito de vez em quando. Ô pastor, como você diz isso? Vamos ver. Eu vou mostrar para você algumas coisas que eu quero que você venha comigo. Algumas pessoas até ignoram quando eu prego essas coisas, mas eu vou pregar de maneira diferente e vai impactar a sua vida hoje. E deixa eu te alertar, te dizer, eu já recarreguei as baterias de novo. Eu já coloquei na tomada, na fonte de energia poderosa e inesgotável do céu. Em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, vamos todos lá. E o Senhor vai ministrar ao seu coração hoje, mas a minha oração é que você não perca nada do que será falado hoje aqui. Amém, gente? Amém. Então, o livro de Isaías, capítulo 40, eu falei, versículo 29, a partir do 29, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? Quem faz isso? Sabe, deixa eu dizer algo, eu já vou ler os próximos versículos, mas eu quero seguir com o Espírito aqui. Ele faz forte ao cansado. Muitas vezes nós olhamos para isso e pensamos que apenas está se referindo a forças físicas ou forças naturais. Mas eu quero dizer para você que é mais do que isso que o texto está falando. E vou ler de novo e agora leio na sequência. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Ele cita aqui, é interessante notar isso, que até os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Sabe por que está se referindo a eles aqui? Nós sabemos de maneira natural que os mais velhos, naturalmente falando, tendem a se cansar mais rápido do que os mais moços, sim ou não? Os mais jovens.
Os mais jovens têm mais força, mais vigor. Só que, no que diz respeito à força física, até mesmo eles se cansam, se fatigam. E no que diz respeito às coisas espirituais, todos são iguais e todos precisam de renovo e de forças. Então, está todo mundo no mesmo barco, amém, gente? É por isso que essa palavra não é uma palavra para o irmão que está do seu lado apenas. Não, essa palavra de hoje é uma palavra que vai direto para o seu coração. Os que esperam no Senhor renovam as suas baterias. Todos nós precisamos renovar, recarregar as nossas baterias diariamente. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. E Deus, o Todo-Poderoso, nos deu armas poderosas. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que serão compartilhadas aqui, elas estão à disposição de todo o ser humano, porém, nem todo o ser humano tem o caminho para esse acesso. Eles precisam ainda entrar pelo caminho. E quem é o caminho? Quem é o caminho? Ok. E só quem entrou nesse caminho pode recorrer a essa fonte de energia. Eu sei, e você sabe também que o caminho, Jesus no caso, está disponível para todo ser humano. Não é só para o crente, está disponível para todo ser humano. O que eu estou tentando dizer é que, apesar de estar disponível, eles ainda têm que passar por aqui para poder ter essa fonte de energia. Mas a questão é que, mesmo os que têm isso, os que podem recarregar, os que podem utilizar a tomada da fonte de energia do céu, muitas vezes não tem colocado lá o seu plug, né? Não tem colocado na tomada. Não tem plugado. Em 2 Coríntios 4,16, 2 Coríntios 4,16, e hoje, como eu não tenho o telão, eu vou dar um tempinho a mais para você encontrar, para ler comigo, porque é necessário que você leia, coloque os olhos nos versículos. Amém? Ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é isso que ele está falando? Homem exterior e homem interior. O que é isso? Quer dizer que temos um homem interior e um homem exterior? Sim. O homem interior é o seu espírito. Você é um ser espiritual. E o homem exterior é essa casa aí, ó. Essa casa aqui, onde o meu espírito, o seu espírito mora, o corpo. Então, lendo de novo o versículo para ficar mais claro. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, vai envelhecendo, vai se desgastando, mesmo que, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele é e pode ser renovado diariamente. Mas por que pessoas ficam esgotadas e ajunta com o esgotamento de amanhã, e ajunta com outro esgotamento de depois de amanhã, e depois ajunta mais um pouco e entra em uma depressão?
porque não recarrega as suas forças. Porque veja, mesmo os crentes, eles não estão livres de passar por isso. Obviamente, os crentes têm a resposta, têm a solução para não passar, porém, nem todos ouvem, e é disso que eu vou conversar com você hoje. Eu já comecei, mas você precisa me ouvir, não da forma que às vezes ouve. O pastor está pregando lá de novo a mesma coisa, aí falando a mesma coisa, aí você já se irrita, estou pregando a mesma coisa, ao invés de, não, hoje eu vou ouvir. Não, hoje eu vou prestar atenção. Não, hoje eu vou dar atenção ao que ele tiver para falar. Porque pode ser que eu tenha falado 50 vezes e você não ouviu 50 vezes. Mas hoje é o dia. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não expliquei. Nós estamos assim, utilizando assim, não estamos transmitindo, é porque uma fase da energia da igreja caiu, tá bom? Uma fase, não tem uma fase, então não funciona todos os aparelhos e por isso eles fizeram tudo isso aqui dessa forma e nem conseguiram transmitir, tá bom? Então é uma fase que não está funcionando. Mas nada vai parar o culto de hoje, nada vai parar o que Deus fizer na sua vida hoje, nada vai parar o que Deus tem para você aqui hoje. Deus marcou esse momento, esse encontro para tocar a sua vida, para abençoar você, para renovar as suas forças, para levantar você. Deus vai e já começou, porque o ambiente aqui está eletrizado. Eu não sei se você sente, mas o meu corpo está todo eletrizado debaixo de uma unção forte nesse lugar. Eu não estou brincando. Quando eu digo que eu estou debaixo de uma unção, você pode sentir apenas tocando a minha mão. Você sente o poder do Espírito assim. Só tocando assim, eu estou aqui debaixo de uma unção para abençoar, para liberar a sua vida. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora eu venho falando sobre recarregar. E talvez você esteja se perguntando, pastor, chega na parte do como recarregar. E é aí onde eu vou voltar naquela mensagem. Só que hoje você vai ouvir diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Não fala a homens, mas fala com quem? Não fala a homens, mas fala a Deus. Agora no versículo 4, que é onde está o recarregar. E presta atenção nisso para não perder. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. E uma das traduções para a palavra edifica aqui é recarregar, como recarregar baterias. Eu não sei se você sabia disso, mas é isso que diz. Que o que fala em outra língua não fala homens, fala Deus, visto que ninguém o entende, mas em espírito ele está falando segredos divinos. Eu parto, versículo 4 agora, 14:4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, se recarrega, se recarrega, se recarrega, se recarrega. Ouça, eu disse que eu saí ontem de lá com as minhas baterias, com a minha bateria arranhada, murcho no carro. A minha esposa estava lá, eu estava murcho, sugado, sabe, pastor? Sugado no carro, depois de ter liberado tanta coisa lá dentro daquela prisão.
depois de ter orado por tantas pessoas, depois de ter feito tantas coisas, estava descarregado. Mas eu voltei no carro recarregando a bateria de novo, conectado na tomada de novo. Como, pastor? Veja, em Judas capítulo 1, versículo 20, a carta de Judas tem um capítulo só, então é o versículo 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé. Eu relutei por muito tempo para falar de maneira tão abertamente que eu vou falar hoje nesse sentido. A Bíblia diz que a fé, em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui Judas escreveu dizendo: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, edificando na fé, edificar na fé. Isso aqui, sabe, deixa eu te falar uma coisa nesse sentido, e eu acredito que muita coisa vai ser esclarecida aqui essa noite. Eu comecei a ler bons livros e a Bíblia e ouvir as pregações em 1994, e eu passei 11 anos lendo, ouvindo, dando atenção. Mas aqueles longos 11 anos, se aconteceu alguma coisa visível, eu não sei. Pouca coisa aconteceu. 11 anos de ler bons livros. Eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin em 1994. E Terry Osborne e outras pessoas. E eu sempre fui, desde 94, na verdade, eu criei um hábito de ir para a palavra, de ouvir mensagem, ler livros. Eu criei um hábito. Eu não gostava de ler, mas a necessidade me obrigou a gostar. Quem já se viu nesse lugar? Eu não gostava de ler. E eu comecei a gostar de ouvir uma mensagem atrás da outra, através de fitas cassete da época. Então eu passava ouvindo muitas pregações, mas a minha vida estava estagnada, parada. E é interessante, eu sei que a maioria de vocês conhece a minha história, mas eu comecei a orar em línguas em 2005, e quando eu ativei a oração em outras línguas, as coisas começaram a acontecer, e a pergunta vem: por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe, o seu celular, que tem um monte de aplicativos, tem até jogos, tem uma série de coisas. É como se fosse você tendo a fé. Porque a fé vem por ouvir, sim ou não? Então é como se fosse você tendo a fé. Mas essa fé, ou esse aplicativo, ou esses aplicativos, não funcionam sem bateria. Alguém pegou aqui? Esses aplicativos, esse celular, não vai ter vida nenhuma sem colocar na tomada para carregar a bateria. Que era o que estava acontecendo comigo. Estava tudo lá. Um grande estudante da palavra de Deus, ouvia as mensagens, eu orava. Não em línguas, mas eu orava. Eu não sabia da necessidade de orar em línguas. Eu era batizado no Espírito Santo desde aquela época, mas eu não sabia da necessidade de orar em línguas, como muitas pessoas não sabem. E muitos que sabem, por assim dizer, eu acho que sabem, mas eles não sabem realmente. Eles são batizados no Espírito Santo também, mas eles não oram em línguas. E eles se perguntam por que a vida não anda, por que não acontece nada. Tem tudo para acontecer, tem tudo para funcionar. Eles são grandes potenciais, potencial de fé, potencial de conhecimento, potencial de pessoa que pode chegar lá, mas não chega. Por que não chega? Porque não tem bateria.
E essas mesmas pessoas que têm muito conhecimento, muitas vezes entram em depressão. Cheio de conhecimento. Cheio de conhecimento. Cita os versículos de cor. Eu sabia citar tantos versículos de cor, mas não estava funcionando. A fé estava lá. A fé veio por ouvir, então ela estava lá. E de fato que Romanos 12:3 diz que cada um dos crentes, cada um de nós recebeu ou recebemos uma medida de fé, uma porção de fé. A fé estava lá. A fé estava lá e não estava funcionando. Por que não estava funcionando? Porque não é suficiente. Tem que ter bateria nesse celular, bateria nesse carro. Não importa a potência desse motor, não importa quantas coisas tem nesse carro, não importa, ele precisa estar conectado, ele precisa ser carregado, a bateria dele precisa estar carregada para que possa funcionar tudo aquilo que ele tem. Isso muitas vezes é você, tem tudo aí, mas falta uma coisa e você precisa me ouvir essa noite de uma vez por todas. Em Isaías 28:11 e 12 eu vou ler com você. E eu quero que você preste atenção como nunca, porque aí está dito exatamente o que eu estou dizendo para você. Isaías 28:11. Aleluia! Vocês estão comigo? Pelo quê? Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse. O que ele disse? Este é o quê? Descanso. O que nós estamos falando hoje? Recarregar as baterias. Sair do esgotamento. Alguém está pegando aí? Aleluia. Alguém está utilizando o cérebro também aí? Vamos de novo? Pelo que por lábios gaguejantes e língua estranha, o que vai acontecer? Falará o Senhor. A fé vem como? Por ouvir, não é? E o que? Ouvir o que? Quando Deus fala é a palavra dele, sim ou não? Sim. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. A fé vem por ouvir. Ao qual ele disse. O que ele diz? Este é. E este é. Não, e que mais? E este é refrigério. Está escrito aí? Descanso e refrigério. Diga descanso e refrigério. Tá, quando você está esgotado, sugado, afadigado, espiritualmente falando, às vezes até depressivo, à beira de uma depressão, do que você precisa? Descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Descanso e refrigério. Agora você tem que olhar para isso aqui, porque foi Isaías que falou, ele falou antes de Jesus, e isso só aconteceu depois de Jesus, e na verdade só aconteceu do Pentecostes em diante. Certo? Isso aqui que está sendo profetizado. Agora pensa comigo, vamos lá, use o cérebro. Isso aqui é uma profecia do que nós estamos lendo de Isaías. É profecia. Profecia está falando sobre algo, essa profecia está falando sobre algo que vai acontecer. E aí essa profecia acontece em Atos 2. Agora veja, se é uma profecia, ela não está apenas dizendo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, e este é o refrigério. Agora, o que diz no final do versículo? Leia. Mas o quê? Não quiseram o quê? Isso é uma profecia. Ei, hello, é uma profecia. Ele está dizendo algo. Ele está dizendo, tem descanso, tem refrigério, e mesmo assim não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Por que não quiseram?
Uns porque acham que o pastor pregou demais esse assunto. Outros porque não é bem assim. Outros porque deve ter outra forma. Outros porque é melhor procurar um psicólogo. Graças a Deus pelo psicólogo. Mas a resposta que você precisa está na palavra de Deus e não na mão de psicólogo, seja cristão ou não cristão. A palavra de Deus é suficiente para resolver qualquer problema da sua vida. Sabe como deveria ser? Deixa eu explicar. O mundo, eles não têm acesso a essas coisas, então os psicólogos conseguem ajudá-los até um certo ponto, até um certo limite. É importante os psicólogos, amém, gente? E Deus quer alcançar todos. E quando eu falo sobre cura, eu falo que Deus quer curar a todos, independentemente de ter fé ou não ter fé. Ele deseja alcançar todas as pessoas, no que diz respeito à saúde emocional, saúde física. Saúde física é a mesma coisa. Deus quer que todos sejam curados, crente ou não crente, não importa. Então, está aí os psicólogos e todos eles, esse grupo de profissionais, graças a Deus pela vida deles, estão aí para ajudar as pessoas. Mas o crente tem uma resposta que é superior. Não, você não vai ouvir. Você não vai ficar com raiva de mim agora. Ele falou contra o psicólogo. Não falei contra o psicólogo. Eu somente elevei o nível da conversa. Apenas elevei o nível da conversa, dizendo que você tem algo superior a tudo isso. Superior a tudo isso. Aleluia. Vamos ver de novo com essa hora. Lembrando que não quiseram ouvir. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, lábios gaguejantes, língua estranha, falará o Senhor a este povo. Qual povo? Hello, qual povo? Hello. Ao qual ele diz: este é o descanso. Do que eu comecei a pregar desde o início hoje? Esgotamento, fadiga, sim ou não? Sim. Está exausto. E recarregar as energias na fonte de energia do céu. Deus está disponibilizando. Coloca a sua tomada aqui, porque aqui tem espaço para você, lugar. Aqui tem espaço para você, lugar. Plugue aqui. Mas, oh meu Deus do céu, você precisa ouvir. Não deixe que essa profecia de Isaías atinja você de maneira negativa e você ser uma dessas pessoas que não quiseram ouvir. Eu estou fora disso, porque eu já ouvi isso há 20 anos atrás e dei atenção. E deixa eu te falar uma coisa: essa semana eu estou dobrando a minha atenção nesse sentido. Eu estou plugando mais do que nunca na minha vida nessa carga de energia do céu, o meu plug espiritual, porque agora eu estou com os olhos mais abertos do que eu estava ontem para dar importância ao que Deus falou, meu Deus do céu. E é por isso que eu estou empolgado essa noite para levar essa mensagem para você, como se eu não tivesse pregado nunca nessa igreja. Como se eu nunca tivesse pregado. Eu não me importo se você acha que eu preguei demais. Eu não me importo se você acha, ele fala sempre. Eu estou como se estivesse falando a primeira vez. E eu espero que caia em ouvidos abertos essa noite, que vai pegar essa mensagem e vai colocar em prática e vai sair. Oh meu Deus do céu! Você precisa sair da estatística dessa profecia. Precisa sair da estatística. Não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Eu espero que não seja você. Cutuca o irmão do lado e diga: eu espero que não seja você. Mas o profeta falou. O profeta disse: não quiser. Mesmo assim, imagina o cenário. Qual é a doença do século, gente? Depressão. A doença do século. Ela é real, sim ou não? Sim. Sim. Claro que é. Ela ataca cristão também, sim ou não? Sim. Claro que ataca. Agora, o
cristão, ele tem uma resposta na palavra, sim ou não? Sim. E ele pode ficar livre disso, sim ou não? Sim. Como? Recarregando as baterias. Então o texto diz pelo que? É como se Deus estivesse falando, é como não, ele está falando, através do profeta Isaías. Eu dei para eles lábios gaguejantes, língua estranha. E este é o descanso, e este é o refrigério. E aí o profeta diz para Isaías, mas sabe de uma coisa? Não quiseram ouvir, não quiseram dar atenção, não quiseram prestar atenção, não quiseram prestar atenção. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. E eu vou ler essa linguagem que eu estou utilizando hoje. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na fonte de energia do seu poder que está disponível para você. Sede fortalecido, faz assim comigo. Sede fortalecido, pluga lá. Sede fortalecido no Senhor e na força de seu poder. Paulo. Deixa eu te dizer, às vezes nós olhamos para essa palavra poder e não sabemos do que se trata. Jesus falou em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra poder é dunamis, que é a mesma palavra traduzida para dinamite. Recebereis poder. Recebereis poder. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, dinamite, poder explosivo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento de vento impetuoso, encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas, como línguas de fogo, as quais línguas de fogo. Jesus é aleluia. Parece uma língua natural quando você fala em outras línguas. Mas não é uma língua natural, é uma língua de fogo, irmão. Língua de fogo, língua de fogo, língua de fogo. Língua de fogo. As quais pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Vocês vão receber alguma coisa hoje aqui? Em Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas antes de eu falar isso, Paulo em 1 Coríntios 14, 18, Paulo, ele disse: eu dou graças a Deus, porque eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Deixa eu dizer, e utilizar a linguagem que estou usando hoje. Paulo disse: dou graças a Deus, que eu plugo na energia do céu, mais do que todos vós. E portanto eu fico mais carregado do que todos vós. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu posso agora, nesses dias, dizer isso. Se Paulo estivesse vivo, eu ia dizer: ei Paulo, peraí, você vai passar de mim. Não vai ganhar de mim. Não vai ganhar de mim. Porque quando você descobre, sabe, diferente do seu celular, o seu celular ele chega em 100%.
e rápido. E também descarrega rápido. A capacidade do seu celular, seja ele qual for, é bem limitada. A capacidade do seu carro, seja ele qual for, é bem limitada. Mas o espírito humano tem uma capacidade infinita de ser recarregado. Ao ponto de Paulo falar em Efésios capítulo 5, versículo 18, agora sim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando. Agora veja, os eruditos do grego, eles concordam que o que o texto realmente quer dizer não é enchei-vos do Espírito, mas é fique sendo cheio sempre do Espírito, ou seja continuamente cheio do Espírito. Nós temos uma capacidade dentro de nós de ser tão cheio do Espírito, tão cheio, ao ponto de você parecer uma pessoa bêbada, embriagada, de tão cheio, você cambaleia literalmente, você tem aparência, fala com o bêbado, você fica embriagado, e ainda não é suficiente, você pode ter mais do que isso ainda, ao ponto de você ser carregado e arrebatado. Eu disse arrebatado, gente. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele ficou tão próximo, tão carregado com Deus do céu. Agora, eu não vou ficar nas palavras, eu quero instruir você. Mas, gente, eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Apenas usem hoje o que vocês têm. Vocês estão comigo? Eu não quero ser ofensivo, mas pelo menos eu quero conseguir provocar você. E se eu estiver conseguindo provocar você, eu estou atingindo o objetivo dessa noite. Use a sua inteligência. Eu vou dizer de novo, use a sua inteligência. A Bíblia, até agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, gente, eu não estou pregando por enigma. Eu prego o mais simples possível. E quando eu consigo tornar um negócio mais simples, é onde eu falo. Quem está entendendo aquilo que eu estou pregando hoje? Está fácil? Agora, outra pergunta. E tudo isso faz você pensar e meditar. É verdade ou não as coisas que eu estou pregando? Se é verdade o que eu estou pregando, e também é tão verdade quanto é verdade que pessoas estão se desgastando, se esgotando, e no dia seguinte elas não carregaram o seu celular, por assim dizer, tá? Não colocaram à noite para conectar na tomada o seu celular, e no dia seguinte quer pegar o celular descarregado e fazer, ele precisa funcionar, eu preciso usar os aplicativos, ele precisa funcionar, não vai funcionar, tem que carregar. A mesma coisa no que diz respeito a você. No dia seguinte você quer sair para trabalhar, quer sair para fazer as coisas, sair para resolver, sair para cuidar da família, para ganhar dinheiro, sair para isso, sair para aquilo. Daqui uma semana você está à beira da depressão. Se você não for inteligente e usar o que Deus te deu e sair da estatística do e não quiseram ouvir. Quem vai sair da estatística? Você precisa orar em línguas, sabe, diariamente. Talvez você não tenha o costume de orar 1 hora. O certo é no mínimo você orar 1 hora diariamente, sabia? Sabia disso? Jesus falou isso. Ele estava com os discípulos lá no monte e ele disse, eu vou ali orar, vocês ficam orando aqui. E ele foi, quando ele voltou, ele disse, vocês não puderam orar nem por 1 hora? E aí ele disse, não. Ele disse, vocês não puderam orar pelo menos
1 hora. Ele quer dizer, sabe o que? Ele está falando de tempo mesmo, gente. Não adianta, não, o tempo não é importante. Se Jesus falou, então é. E ele é o mestre. Não discute com o mestre. Ele disse, pelo menos 1 hora. Pelo menos. Agora, vamos lá, gente. Talvez você não consiga orar em línguas por 1 hora. Só que não vale a desculpa de não tentar 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, aumentar depois para 20, depois ir para 40, e daqui a pouco você está no mínimo. Lembrando que quando você começa, se não consegue 1 hora, você vai estar abaixo do mínimo, mas pelo menos você vai estar tentando. E Deus vai ver que você está tentando. E Deus vai observar que você está se esforçando. Deus, eu não consigo orar 1 hora. Tudo bem, ore o tanto que você consegue, até você chegar no mínimo. E deixa eu te falar mais. E depois que você chegar no mínimo, não fique por aí. Somos seres humanos iguais, você e eu. Eu vou falar isso para você, ouça, e me ouça de uma forma certa. E eu sou um professor aqui, ok? Um mestre. Às vezes é difícil para mim orar 2 horas. Se eu passar tempos sem orar. Só que eu decidi esticar como nunca na oração. E sabe o que eu fiz? Eu estou fazendo algumas loucuras. Eu estou fazendo. Eu resolvi. Eu não aguento mais, gente, viver sem passar para o outro lado do sobrenatural. Até onde eu cheguei, eu considero que eu estou insatisfeito, mas é muito insatisfeito. Então, eu comecei a orar ontem de dia, e eu terminei de orar hoje 7h30 da manhã. E eu orei por 16 horas e 34 minutos. Em outras línguas. E depois disso eu dormi de manhã. Dormi um pouquinho. E depois eu voltei a orar. E depois eu já orei mais 5 horas para vir aqui pregar. Eu não estou brincando. Só que não vai valer a desculpa. Pastor, eu não consigo orar tudo isso. Eu não disse para você orar tudo isso. Eu estou dizendo para você que eu sou ser humano como você. E que se você se aplicar, você vai conseguir por pelo menos 1 hora. Não é possível eu ter conseguido, com o ser humano que sou, orar 16 horas e você não conseguir 1 hora, pelo menos. Porque quando há 20 anos atrás, literalmente 20 anos atrás, eu peguei o livro do David Robertson, fininho, e eu li aquele livro rapidinho, e eu falei, quer saber, eu vou me jogar nisso daí. E eu orei a primeira vez, 2 horas em línguas, a primeira vez na minha vida, em 2020. E eu falei para mim mesmo, uau! Só que eu não estava disposto a ficar por ali. Eu disse para minha esposa, é claro que eu não consigo fazer isso a vida inteira. Eu venho nesse mês de setembro, orando muito, mas muito. Mas eu disse para ela, porque eu sou casado, eu tenho uma esposa, tenho um filho, tenho casa. Eu disse, Vi, porque eu não quero que fique desconfortável para ela, mas eu disse, eu não vou fazer isso a vida inteira, porque não dá para fazer isso a vida inteira, orar 15, 20 horas, do jeito que eu estou. Mas eu preciso fazer por um tempo isso, até eu sair do outro lado. E depois eu mantenho uma prática de talvez 5, 6, 7 horas. Mas eu preciso me jogar. Jesus passava as noites orando. Quando ele veio andando sobre o mar, ele tinha passado mais uma vez a noite toda orando. Quando ele veio de manhã e escolheu os discípulos, ele tinha passado a noite toda orando. E sabe, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou da sua glória, da sua plenitude, e veio como um homem. E como homem, ele era como eu e como você. Se ele pôde, eu também posso. Aleluia! Ele estava vazio dos atributos de Deus, que eu estou dizendo. Dos atributos de Deus. Agora veja, eu tenho uma consciência, não dá para brincar. Nesses últimos dias, não dá para brincar. Jesus disse, vigiai e orai. Não brinque em serviço.
Não brinque em serviço. Eu estou pregando a verdade para você. E eu estou dizendo que você pode orar pelo menos uma hora em outras línguas. Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Levanta a mão para eu ver. Todo crente pode ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não recebeu, esta é uma noite para você receber. Todo crente recebeu o direito. Eu preguei para aquelas meninas naquela prisão ontem. Eu disse para elas, não é sobre merecer, ter se consagrado para receber o batismo do Espírito Santo. É um dom que Deus deu para te ajudar a se consagrar. Então eu ensinei tudo aquilo para elas e elas receberam. E a semana que vem eu volto lá para ensinar elas a continuar a praticar a oração em outras línguas. Agora eu estou pregando isso aqui dentro dessa igreja já tem um tempo. E eu não quero que você esteja na estatística do não quiseram ouvir. Porque se eu tenho andado no poder de Deus, eu fico tão carregado de poder quando estou orando. Só que eu vou contar algo para você. Às vezes, eu oro por muitas horas e eu não sinto nada. Nada, muitas vezes, tá? Metade das vezes que eu oro, eu não sinto nada. E às vezes eu oro o dia inteiro em casa, venho para cá sem sentir nada, quando eu chego aqui, a unção vem. Forte. E a unção, ela vem tão forte, Guto, tão forte, que é literalmente, você fica carregado com a energia do céu e começa a passar por seus poros. Igual se você tivesse colocado o dedo em uma tomada, a energia elétrica vem para você. E você é capaz de pegar alguém que talvez não esteja sentindo, e você consegue transmitir para ela esse poder só de estar próximo dela. Você consegue transmitir, veja, existe um poder na transmissão pela imposição de mãos, e isso é maravilhoso. Mas existe um poder quando você está debaixo de um poder muito grande, muito forte, como eu estou, que você chega perto e transfere. Você transfere estando perto. E por que isso acontece? Porque o poder é muito grande, é real. Então, às vezes eu estou às vezes eu estou orando em outras línguas. Ouça, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Eu estou pregando para vocês, dizendo que a palavra edifica, significa, um dos significados para ela é ser carregado como carrega uma bateria. O que significa que quando você está orando em outras línguas, é como se você estivesse plugado na fonte de energia de Deus. E quanto mais tempo você passa ali falando, mais carregado de poder você fica. Agora veja, deixa eu dizer isso para você. Seria melhor para você orar 1 hora por dia durante 7 dias do que orar apenas um dia em uma semana, 7 horas. Por exemplo, você pode me ouvir hoje e amanhã falar, agora eu vou arrebentar, pastor. Aí amanhã você ora 7 horas. Aí os próximos 7 dias você não ora nada. É melhor você orar 1 hora diariamente durante 7 dias do que orar um dia só, apenas 7 horas. Por quê? Porque há um poder na consistência. Kenneth Hagin disse que a consistência é o caminho para o avanço. Se manter ali consistente, firme é o caminho para o avanço. E a outra coisa que Kenneth Hagin disse é: o sobrenatural geralmente espera atrás da porta da persistência. O sobrenatural geralmente está esperando você atrás da porta da persistência.
você. Determina hoje na sua vida que a partir de hoje você vai orar diariamente em línguas, mesmo que for 30 minutos. Você pega ônibus, ora em línguas. Você pega trem, ora em línguas. Você dirige no trânsito de São Paulo, ora em línguas. Ora em línguas. E quando foi 5h30 da manhã, 5h20 da manhã, o pastor Roberto me ligou. Está acordado? Eu falei, estou acordado. Porque eu fui levar ele, o Gustavo e o Vitor lá em Guarulhos para eles viajar para a conferência. E ele me perguntou se eu estava acordado. E ele não sabia que eu nem dormi. Eu estava ligadão. E fui orando em línguas até Guarulhos. E voltei. É por causa disso que eu queria falar isso. Que eu fui dirigindo orando em línguas e voltei orando em línguas. E quando cheguei em casa já era quase 8 horas da manhã. E eu fiquei carregado. E eu estou carregado. E eu posso carregar você um pouco disso. Eu posso liberar um pouco disso para você. Agora, isso vem sobre você hoje, mas amanhã você se carrega por você mesmo. Porque amanhã eu não vou estar lá com você, mas Deus vai estar. E Deus é a fonte. Eu sou alguém que passou conectado à fonte por um pouco. Mas a fonte é inesgotável. Então determina que você vai orar em outras línguas e nunca mais a depressão vai bater a sua porta. E quando ela bater a sua porta, você vai dizer, ei, está ocupado. Sabe, eu comecei pregando, todos nós ficamos esgotados, afadigados, todos nós. Mas nós temos uma resposta na palavra. E nós precisamos carregar as baterias ou a bateria todos os dias. Quem vai carregar a bateria? Você precisa recarregar a sua bateria. Você precisa recarregar a sua força. Você precisa se conectar. Leva a sério o que o seu pastor está pregando. Porque isso foi o que Deus deu para nós vivermos uma vida extraordinária, sobrenatural. Deixa eu mostrar para você como o poder de Deus é incrível. Fica de pé, família. Fica de pé. Aí no seu lugar mesmo. O poder de Deus vai ultrapassar vocês e vai pegar ele ali. Como? Quando se está debaixo da unção, também se pode enviar comandos espirituais. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio, mais cheio. Mais cheio. Mais cheio. Mais cheio. Se o diabo pensou que ia bagunçar o culto de hoje, ele ficou por fora disso. Você está trabalhando, hein? Está bebendo aí, mas está trabalhando. Ó, pastor. Está bebendo, ó. Mas o poder vai ficar maior. Vai se espalhar aqui. Vem aqui, vem aqui. Você precisa dessa força. Você precisa disso. Vem cá ver. Ele não te deixou sozinho. E Ele nunca vai te deixar sozinho. Nunca. E Ele tem liberações para você. Em nome de Jesus. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega tudo, pega tudo.
Recarregando as baterias. Recarregando as baterias. Recarregando a força. Recarregando a força. Aleluia. Fique de pé. Vivi, Juliana, Ana, fique de pé, vocês três. Eu quero que vocês três fechem os olhos, ok? E o poder de Deus vai encher as três. Vai encher as três. Eu libero a unção. 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 Mais. Há uma liberação para tocar você. Aleluia. Aleluia. Diga, Isabel, entre vocês. Eu estou liberando isso, mas eu quero que vocês saibam que aonde eu peguei tem muito e nunca acaba. E está esperando você lá. Está esperando você lá. Cheio. Mais. Tá fluindo. Bebam tudo. Eu libero a unção sobre você. Eu libero a unção sobre você. Agora, feche os olhos que eu vou orar e vai espalhar aí. Vai espalhar aí. Vai tocar você. Tocando as pessoas. Senhor Jesus.
Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Mais. Toca eles, Senhor. Toca eles. Toca mais. Enche. 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 Fogo. Fogo. Fogo, 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 mais. Espalhando. É interessante, né? Se você tem muita fome, você perde. E Deus quer pegar isso. Pega, aqui. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Fogo. Receba tudo. Receba tudo. Mais. Hoje é um dia para aquelas pessoas que não para receber, não para sentir esse poder, receber, porque está muito forte. Está muito forte. E se você tem um desejo de receber isso, eu quero orar para você.
esteja completamente cheio. Completamente cheio. Ele precisa. Deixa eu te encher, deixa eu te encher, deixa eu te encher. Deixa eu te encher. Quem gostaria que eu orasse? Quer vir aqui? Venha. O Léo está falando que tem pessoas, ele vê como se estivessem muito carregadas, pesadas, e é como se precisasse dessa unção para limpá-las. É isso? É isso?